Olá, pessoal. Ontem era para eu ter gravado um vídeo, mas choveu muito aqui em Cravinhos, raios, né? Trovões, e justo na hora que eu ia gravar. Então, estou gravando hoje, sexta-feira. O assunto que eu vou falar, ele não tem muita ligação com relação à arte de meditar, mas tem relação a compreender uma coisa que você pode colocar na sua vida para mudar completamente a questão da sua saúde. Assisti recentemente no Instagram um vídeo de um médico dizendo o seguinte, mais ou menos, que ele tem visto a quantidade de farmácias que tem em tudo quanto é lugar. E ele dizendo que a indústria do remédio, a indústria farmacêutica, continua ganhando muito dinheiro porque nós nos apegamos aos medicamentos alopáticos. Para você entender o que é medicamento alopático, é aquele que você compra na farmácia, que o médico receita para você, você vai na farmácia e compra. Isso é remédio alopático. Remédio alopático tem um princípio ativo. Sempre que você lê a receita, vai ter um princípio ativo. Eu falei alguns dias atrás a respeito de homeopatia. Na homeopatia, não tem o princípio ativo, ou seja, não tem um efeito colateral que tem na alopatia. Mas o ponto que eu quero falar é um outro. Nós viciamos tanto nos Doril da vida que a gente não pensa duas vezes. Tem um problema de saúde, corre, ou no médico, vai direto na farmácia e pede um medicamento especificamente para aquilo que você está sentindo, uma dor de cabeça, por exemplo, tá? Um omeprazol para o estômago. E a gente não para pensar, será que tem alguma outra coisa que pode me ajudar? Que poderia, de repente, eu não entrar nessa de alopatia com efeitos colaterais? Você parar para pensar, será que não tem alguma outra coisa? Hoje nós temos diversos tipos de terapias alternativas. Eu falei aqui da homeopatia, mas tem acupuntura, tem diversas técnicas de respiração, tem yoga ou yoga, que também faz um equilíbrio na sua vida. Eu comecei a estudar a auriculoterapia. O que é a auriculoterapia? São pontos na sua orelha que têm conexão com todo o seu organismo, onde pode melhorar muita coisa dentro de você. Nós ficamos tão viciados com remédio que a gente não para pensar, nem para pesquisar, que existem outros tratamentos que são muito bons. Por exemplo, floral é muito bom, floral também. É o tipo de uma homeopatia, só que um pouco diferente. Também é muito útil, funciona muito bem. Só que nós viciamos tanto em remédio alopático que a gente não para pensar. E às vezes tem até dificuldade. Por quê? A gente não acredita que aquilo funcione. E eu vou dizer para você que funciona muito bem. Como eu comecei a estudar a auriculoterapia, eu fui visitar hoje em Serrana uma terapeuta, né, auriculoterapeuta, que já trabalha há 4 anos. E aí é impressionante ela contando diversos casos que através da auriculoterapia ela conseguiu resolver. Um dos casos até foi com o esposo dela e mais uma outra pessoa. Estava sangrando muito, ele tirou 3 dentes, estava sangrando muito. E ela, através da auriculoterapia,
conseguiu bloquear isso daí. Ou seja, estava com uma hemorragia. Também uma menina de 22 anos que também estava com hemorragia. Há diversos casos que ela contou de coisas que a gente imagina que a única solução é a alopatia. A única solução é ir ao médico e o médico vai receitar para você algum remédio que poderá curar isso. A intenção de falar sobre isso é para abrir a sua mente para diversos tipos de terapias que tem hoje, que vai além daquela que a gente conhece, que é a alopatia. Agora, por que falar sobre isso? Porque nós temos na alopatia sempre efeitos colaterais. Existem outros tipos de tratamento que não têm efeitos colaterais. Se você parar para pensar bem, existe, eu falei no início, tem uma indústria, não é, de medicamentos. A preocupação é ganhar dinheiro. A sua saúde está em segundo plano. Só que nós viciamos tanto com remédio, mas tanto, que não cabe na nossa cabeça imaginar que tem outro tipo de tratamento que pode ter o mesmo resultado ou resultado até melhor. Eu fui terapeuta durante alguns anos numa clínica em Ribeirão Preto. Eu usava a energia dos cristais de pedra. É isso mesmo que você ouviu. Eu fiz um vídeo aqui explicando como que você pode fazer esse, entre aspas, medicamento. Talvez se você for no meu canal e dar uma olhada lá, vai ter um vídeo que eu estou falando sobre isso. Tá. É incrível a gente imaginar que de uma pedrinha colocada num copo com água possa transmitir para a água a energia que vai te curar. É difícil. Eu sei que é difícil. Assim como é difícil imaginar que alguém vai aplicar reiki em você, que é uma energia, e vai melhorar em algum aspecto. Difícil. A nossa mente, ela duvida de tudo. É o trabalho dela. A fé e confiança não vem da nossa mente, ela vem do nosso ser. Então, comece a deixar o seu ser vir para fora, não a sua mente. Aí você vai dizer, olha, calma, mas como assim o ser? Começa a agir pelo coração. O coração ele não raciocina. Ele olha, enxerga as coisas e mergulha. A mente não, a mente ela fica toda cuidadosa, não é, está provado cientificamente ou não. Olha, tem muita coisa que não está provado cientificamente, mas que funciona. Aí você vai dizer, ué, mas por quê? A ciência às vezes não chegou naquele nível ainda. Estava assistindo ontem um vídeo de uma senhora que durante 13 anos foi secretária do médium que operava com o Dr. Fritz, fazia cirurgias espirituais, José Arigó. E ela contando casos incríveis também. E aí você vai dizer assim, mas será que é verdade? Será? Eu não sei não, hein? Tá, experimente isso. Eu posso dizer para você que quando a minha esposa teve a minha primeira filha, que hoje já tem 46, 48 anos, ela, na hora do parto, quebrou o cóccix. Tá? Acho que toda mulher sabe disso, né? Que força ali no parto e tal, ela quebrou o cóccix. Tá. Isso foi uma coisa que eu assisti. Minha irmã um dia veio em casa, falou, ela sofrendo, meu sogro fez um pneuzinho para ela sentar, para não encostar o cóccix, né, na cadeira, no sofá e tal, porque doía muito. Ela veio em casa e falou, olha, eu fiquei conhecendo um lugar aí que tem um médium que incorpora o padre Leonardo Nunes e tem feito curas maravilhosas.
Lá fomos nós, então, no Padre Leonardo Nunes. Eu estava ao lado da minha mulher, deitada na maca de bruços. Então, eu vi o que estava acontecendo. Ele veio, quando chegou nela, ele fez apenas um sinal da cruz na posição do cóccix. Só isso. Mais nada, mais nada. Estava liberado para ir embora. No dia seguinte, isso era um sábado, no domingo de manhã, minha mulher acorda desesperada de dor. Meu Deus do céu, o que será que ele fez em mim? Não estou aguentando de dor, não estou aguentando, não estou aguentando. Eu falei, olha, eu estava lá e vi, ele nem tocou em você. Ele fez um sinal da cruz, apenas isso. Tenha paciência que vai sarar isso. Mexeu com esse processo seu que quebrou o cóccix. Quando chegou no dia seguinte, foi a segunda-feira, ela acordou, Rosado, bem, eu não estou sentindo mais nada. Já tinha passado. A gente tinha consultado um médico que morava no mesmo prédio que a gente, e ele contou para a gente como seria a cirurgia do cóccix. Seria muito complicado. Ela teria que ficar um mês na cama. Ela ficou assustada só de imaginar o que seria feito. Seria feita uma raspagem lá, enfim. Né? Então, e no fim, apenas com o sinal da cruz, curou. Não tem esse problema até hoje. Eu falei da idade da minha filha, que acho que é 46, acho que é 46, 48 anos, tá? Então, há 40 e poucos anos atrás que isso aconteceu. Até hoje, ela não sente nada. Então tem diversas coisas que podem ajudar você, independente de tomar os medicamentos que te dão efeitos colaterais. Eu começo agora uma jornada de aprender a auriculoterapia. Tenho estudado bastante para entender realmente como funciona, como que é, quais são os pontos, o que é possível tratar com isso. Logicamente que mais para frente, assim que eu tiver possibilidade realmente, estiver totalmente preparado, eu vou começar a fazer esse trabalho. Não estou aqui oferecendo esse trabalho. Estou dizendo que é um trabalho que tem resultados surpreendentes. Por sinal, ontem eu fiz a primeira consulta, vamos dizer assim, com a minha mulher. Ela estava com dor na cervical. Falando, nossa, mãe, não estou aguentando de dor, estou aguentando de dor. Tá, então vamos fazer. Foi a primeira pessoa que eu atendi. Tá? Aí, ontem, coloquei os pontinhos na orelha dela. Esses pontinhos, eles são sementes de mostarda, semente bem pequenininha, cola com um esparadrapo. E isso nós fizemos ontem. Quando chegou hoje, falei, bem, e aí? Falar bem, já não estou sentindo mais dor. Então, para a dor é excelente. A acupuntura sistêmica também, que é feita com agulhas no corpo, é maravilhoso. Então, é apenas um alerta para você. Saia fora dos tratamentos alopáticos que estão preocupados apenas em ganhar dinheiro. Como disse o médico, é a indústria dos remédios, onde donos de farmácia vão ficando cada vez mais ricos e os laboratórios, a indústria farmacêutica, cada vez mais rica. Então, olhe para os lados. Não fique presa nisso. Olhe para os lados. Por muito tempo, eu, como participei de centro espírita, tive oportunidade de ver pessoas que chegavam no centro espírita mal, mas mal mesmo, mal, 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 mal. E depois de um trabalho, de uma sessão, onde a pessoa era tratada, ela saía muito bem. Aproveitar para falar uma outra coisa que a gente fazia
e que hoje eu vejo que a maioria das pessoas não dão atenção para isso, que são estados obsessivos. O que é estados obsessivos? Você começa a sentir alguma coisa, tá? Pode ser diversos sintomas, e no centro espírita acontecia muito isso. Nós fazíamos um trabalho de desobsessão. Como que é esse trabalho? Forma-se um círculo em volta da pessoa que está assediada, obsediada. E aí a energia que está ali, o ser que está ali, passa para um dos médiuns. E aí é feita uma doutrinação. O que é a doutrinação? É conversar com aquele espírito que estava incorporado naquela pessoa, explicando para ele que às vezes ele está no mundo terra, aqui entre nós, mas que ele não precisa mais estar aqui. Ele pode ir embora para outra dimensão, porque aqui não é legal para ele. A energia aqui, humana, não é legal para quem já desencarnou, para quem já morreu. Esse é o ponto. Então, com o trabalho de desobsessão, muita gente que tinha muitos estados, não é? Não vou falar assim de doença, porque ele não estava doente, ele estava assediado. E de repente, esse espírito sai da pessoa e a pessoa fica ótima. Eu vi isso diversas vezes. Então, às vezes, você, quando se fala de um centro espírita, não, mas espiritismo. Não tem nada a ver, não. Jesus expulsava os demônios. O espiritismo que se faz não é expulsar, mas com todo respeito conversar com aquele espírito para que ele entenda qual é a situação. Quando ele entende que é melhor ele ir embora, não ficar aqui nessa dimensão nossa, ele fica muito feliz. Vai embora muito feliz. Então, isso é uma coisa a mais que eu estou falando. Mas tem N coisas, N possibilidades. Aproveitando, deixa eu falar um vídeo que eu assisti sobre EQM, e que de repente essa pessoa foi perguntado a ela, depois da EQM, o que mudou para você? E ela estava contando então o que acontecia com ela depois da EQM. E eu quero contar esse fato que é muito importante para todos nós. Ela falou que ela tinha uns amigos, casal de amigos, que tinham uma criança ainda na faixa de 15, 16 anos. E ela ficou muito doente e essa menina veio a falecer. E ela então, por respeito a esses amigos, ela foi então no necrotério, né, para se despedir da menina. Só que quando ela chegou lá, ela ouviu uma voz que disse assim: eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar de vocês. Fique bem alerta que eu vou precisar de vocês. Ela entrou então onde estava o caixão, né? E ela percebeu que ao lado do caixão a menina estava sentada e muito triste. E essa voz falou assim: eu vou precisar que vocês fiquem aqui pelo menos uns 20 minutos. E um fato que aconteceu interessante, que assim, era uma cidade pequena, então todo mundo conhecia todo mundo, mas ela entrou lá no necrotério e ninguém percebeu que ela entrou, ela e o marido. Aí logo depois, ela ficou 20 minutos lá, logicamente sabia que precisava da energia humana para retirar aquela menina daquele ambiente. Olha a importância da gente ter consciência disso. Eles precisavam da energia humana para retirar essa menina do ambiente. Eles ficaram ali os 20 minutos, um pouco mais, e aí ela viu no momento em que a criança foi retirada dali. Aí no momento que isso aconteceu, aí que as pessoas foram perceber que ela estava lá. Eles estavam, o casal estavam praticamente invisíveis nesse ambiente. Eu quero ressaltar
o respeito que nós temos que ter quando nós vamos num funeral, num necrotério. Por quê? Porque às vezes você vai falar alguma coisa daquela pessoa que desencarnou e a pessoa está ali ouvindo. Ela vai sofrer duas vezes. E às vezes você fala assim, mas será? Não sei não, hein? Eu tive a oportunidade de um primo da minha esposa que faleceu num acidente de moto e eu tive a oportunidade de estar ao lado do caixão dele, conversar com ele. Conversei. Veio uma alegria em mim, mas uma alegria imensa. Não era minha alegria, a alegria dele, de eu estar falando com ele, para ele tomar consciência do que estava acontecendo. Então, precisamos ter muito respeito. Se você não enxerga que tem alguém ali, mas tenha fé, acredite, confie que tem alguém desencarnado ali. Imagina se fosse você que desencarnou e está ao lado do seu corpo ali, sem entender o que está acontecendo, e as pessoas ainda vêm falar mal ou, às vezes, fazer alguma piadinha, alguma coisa assim. Imagina isso, você sofreria muito. Então, são determinadas coisas que nós temos que abrir a nossa mente para enxergar realmente que existe este mundo material e existe o mundo espiritual. E às vezes, esse mundo espiritual está entre nós aqui. Não é difícil isso acontecer. Às vezes você entra num ambiente, isso você pode ver acontecer, sentir, perceber. Você entra num ambiente e fala, nossa, não estou me sentindo bem aqui, não estou me sentindo bem. Por quê? Você entrou no ambiente e tem uma energia ali, pode ser um espírito, mas pode ser também só uma energia, onde não bate com a sua energia. Se você estiver alerta, daí a arte de meditar é importante, você vai perceber isso e vai se afastar. Se você tiver um potencial energético excelente, muito bom, se estiver muito bem, você pode às vezes falar, opa, peraí, o que eu posso fazer para melhorar essa energia? Mas isso quando nós estamos muito bem. Se a gente não estiver muito bem e tentar fazer isso, nós vamos ficar cada vez pior. Então, comece a olhar para os lados. Abra sua mente. Há muito mistérios em tudo isso. Eu digo mistérios porque a gente não compreende. Mas a partir do momento em que você abre a sua mente, você vai perceber que esses mistérios são lindos, maravilhosos. É que nós duvidamos. E quando nós duvidamos, nós não enxergamos realmente o que está acontecendo. Mas se você se abre, você se entrega, você vai perceber muita coisa bonita acontecendo. Você vai ajudar muitas pessoas. Como vai ser ajudada? Então, o propósito deste vídeo é que você abra a sua mente. Tenha mais confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Assisti um vídeo agora recente de uma pessoa que teve uma EQM. E EQM, todo mundo sabe, experiência de quase morte, é quando você tem uma morte clínica e sai do corpo e vai vivenciar uma coisa linda, maravilhosa em outras dimensões. E aí, esse ser falando para essa pessoa, a vida na Terra é uma ilusão. A vida na Terra é um teatro. Então, nós estamos aqui vivendo um teatro. Vai chegar um momento que encerra a peça. Aí nós vamos viver o real, que é a espiritualidade. As religiões teriam que trabalhar mais nesse sentido de nos preparar para isso. Mas as religiões começam a colocar doutrinas, mais doutrinas, mais doutrinas. Você fica preso nessas doutrinas
e não enxerga a realidade. Eu estou falando para vocês a realidade. Existe um mundo espiritual lindo, maravilhoso. Só que ele vai ser lindo, maravilhoso se você estiver consciente. Se você, agora, aqui na Terra, já tomar consciência que existe essa dimensão. Se você não tomar consciência de que existe essa dimensão, no dia que você desencarnar, perder esse corpo físico, você vai entrar num trauma pós-morte. E aí demora um pouco até você acordar para a realidade. Pense nisso. Pense, tenha coragem. É isso aí. Valeu. Namastê.